Olá pessoal, estamos aí com mais um episódio do podcast da Raffles Press. Faz bastante tempo que a gente não grava, não é? Como sempre digo, a Raffles Press é um esforço quase individual, né? Quer dizer, de um casal aí, para tocar uma editora que tem uma estrutura eventualmente complexa, né? Tem impressão, tem tradução, tem diagramação, criação de capa, criação no miolo, etc, etc, etc. E a Raffles isso é feito exclusivamente pelo casal que toca a editora, eu e minha esposa, né? Mas enfim, esse mês, né, estamos aí com a campanha do Crias de Hipnos, do Wade German. É uma obra extraordinária, né? Estou trabalhando já na tradução. Vai ser uma obra incrível, né? E, enfim, comemorando um pouco, né, esse lançamento, inclusive esse resgate de um passado, do horror projetado no passado histórico, eu resolvi fazer essa seleção tripla de 3 obras que apresentam releituras do passado histórico, releituras únicas, né, do passado histórico. Evidentemente, eu poderia ficar até amanhã falando das releituras possíveis ou mais conhecidas do passado histórico, mas vou tentar sempre fazer algumas releituras diferenciadas, né, desse passado, na verdade da antiguidade, do mundo clássico. Vou começar com 3 obras muito peculiares, muito especiais, né? Posso revisitar esse tema, né? Se alguém tiver interesse de fazer outras indicações, eu posso voltar a gravar mais um episódio falando disso até, evidentemente, a conclusão da campanha, né? Do projeto Crias de Hipnos. Mas vou falar um pouco antes, claro, do Crias de Hipnos, né? Evidentemente, o Wade German ele cria uma espécie de tragédia de horror, né? Uma tragédia com elementos helênicos clássicos, mas focada no horror metafísico da poesia dele. É uma mescla extraordinária, né? Enfim, eu no futuro, quem sabe, faço até uma versão encenada, por assim dizer, uma versão em radionovela dessa peça em português, por que não, né? Mas aí eu precisaria de muito dinheiro, né? Eu precisaria de contratar atores para tanto e tudo mais, não seria tão fácil. Contudo, a obra de German, então, ela se encaixa numa tradição, né? A antiguidade, embora ela seja remota, ela ao mesmo tempo não parece tão remota, né? O mundo clássico influenciou muito, né? O nosso universo, a nossa cultura, né? Enfim, a política, a noção de justiça deriva evidentemente de Roma. Nossos princípios filosóficos de avaliação do belo, do bom, do necessário e do acessório e tal derivam evidentemente do Platão e das tradições gregas, filosóficas, inclusive a própria noção de diálogo, de democracia, etc. E nossa fé, nossa religião, pelo menos a religião que nos cerca, que nos formata, ela é do Oriente Próximo, né, do Levante, do Oriente Médio, e tem uma influência também gigantesca na nossa cultura, né? Então, embora nós tenhamos esses elementos constantes, fora a nossa própria linguagem, né, a nossa linguagem é formatada a partir da influência do grego e do latim, né? Então, apesar dessa influência gigantesca, de certa maneira, a antiguidade ela não faz tanto sucesso quanto deveria, né? Eu me recordo que a última série a abordar a antiguidade clássica de televisão, né, foi justamente Roma, que é uma série de mais de 10 anos atrás, né? Então, não é apesar da proximidade, ela não é muito atrativa, né? A antiguidade, o que é muito curioso, né? Existem algumas teorias a respeito disso. A teoria, uma das que eu acho mais instigantes, é justamente a alteração religiosa criou uma espécie de gap, né, entre o mundo pagão e o mundo cristão posterior. Embora o cristianismo tenha surgido dessa mesma antiguidade, isso criou uma espécie de abismo, de golfo, né, entre essa incomensurabilidade, né, entre esses universos. Então, é como se a atualidade não conseguisse lidar com esse universo histórico, né?
E por não conseguir lidar, óbvio, existem facilitações, né? Então é aquilo que geralmente o universo do mundo clássico ele é visto pela mitologia, pelas facilitações possíveis, né? E mesmo a mitologia é adaptada, por assim dizer, né? Mas enfim, como eu disse, existe uma tradição de recuperação desse passado clássico de uma maneira muito mais complexa, muito mais elaborada. E vou apresentar aqui três obras, cada uma delas de um segmento diferente, digamos assim, de gênero, né? De gênero textual. A primeira delas é um conto. A segunda delas é um poema épico, digamos assim, um neopoema épico, né? Um poema épico, um poema que usa as estruturas métricas, inclusive, do poema épico clássico grego, especialmente homérico, mas com outros resultados. E o terceiro é um filme, né? Cinema. Eles comportam uma antiguidade aí, essa oscilação ocidental, né? Grécia e Roma. Existe, evidentemente, também uma antiguidade oriental, a Índia, bom, além, é claro, dos povos do Oriente Médio, e um pouco posteriores ali, que seria, evidentemente, os persas. Temos, claro, os hindus, os chineses, que têm culturas antiquíssimas, né? Podemos tratar, eventualmente, no futuro dessas outras culturas que também têm uma antiguidade muito fértil e muito rica, e também, curiosamente, também existe esse abismo por conta das mudanças políticas e tudo, e históricas mesmo, né? Mas, por enquanto, vamos falar então dessa oscilação ocidental, Grécia e Roma. Essas três obras, elas se espelham nessas oscilações ocidentais. Bom, a primeira delas é um conto, como eu disse, e é o conto Os Cavalos de Abdera, escrito pelo escritor argentino Leopoldo Lugones. Lugones ele era um escritor muito peculiar. Ele, digamos assim, teve uma influência gigantesca no Borges, né? Então, no caso dos escritores do decadentismo, desse primeiro modernismo, é interessante que eles não tinham medo do seu próprio cosmopolitismo, né? Nem se sentiam culpados, igual os autores aí do modernismo das vanguardas, especialmente aqui no Brasil, né? Que se sentem culpados da sua própria condição de privilegiados ou então da sua própria cultura, né? Não, os autores em língua espanhola, como Rubem Darío, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, eles trabalhavam com o material que eles tinham à mão. E isso ia desde da esfera gauchesca, em alguns casos, né, ao universalismo, né, ao Alfonso Reyes, né, um pouco depois, ao universalismo mesmo da própria cultura, do que você tem acesso, né, greco-romana ou latina, né. E o Leopoldo Lugones então escreveu Cavalo de Abdera, que é, na verdade, um conto a respeito de um dos trabalhos de Hércules, né? Que é justamente, no caso, ele apresenta esse conto, o próprio Lugones, de uma forma extraordinária, espetacular, né? A maneira como a cidade é mais ou menos sitiada por esses cavalos selvagens e revoltosos, a chegada propriamente do Hércules, que ele não aparece, né, assim, direito, né, ele tem uma descrição, e ele não é a descrição do Hércules, sei lá, como eu falei, esse banalizado, das versões mais clichê da cultura de massa, que tem até um Hércules na Marvel, né? História em quadrinhos. Não, ele é uma aparição assim extraordinária. É um conto espetacular. Existem muitas leituras políticas também sobre esse conto, a respeito da adesão temporária do Lugones ao fascismo. Se esse Hércules não seria a aparição do próprio Duce reorganizando aquele espaço citadino, né? Então, esse conto, exatamente como eu falei, ele é uma releitura do universo clássico, né? Então, em Cavalo de Abdera é essa obra incrível, né? Para realmente ter uma releitura, né, de toda a mitologia que entra, como eu falei, o Hércules é relido, o próprio, digamos assim, desafio dele é relido, é totalmente reestruturado e é algo de único, né? Bom, então, segunda obra é um poema épico é um poema épico, na verdade, que segue, né, a estrutura homérica da Odisseia e é justamente o Astronautila, do Jean Cressadlo, que é um escritor, ele também é uma espécie de polímata, né, de
pessoa assim com múltiplos talentos, tcheco, né? Falecido recentemente, né? Consta que ele faleceu em 95. E é um escritor único, assim. A obra dele, né? O nome dele, na verdade, é Václav Pinkava, né? Jean Cresado era o, digamos assim, o nom de plume, né? Ele tem uma obra ampla, e o Astronautila, digamos, é a obra-prima dele. Eu tenho esse livro, ele é inteiramente escrito. A tradução Astronautilia, né? Seria algo como. Em tcheco é impossível ler, não vou nem tentar. Mas o título é algo como. An Annal, é uma jornada de um poeta, uma jornada estelar de um poeta desconhecido, ou Pequena Odisseia Cósmica. Esse é o título em grego, né? É uma obra-prima. Eu tenho esse livro, consegui do próprio filho do autor. É um dos livros, das joias da minha coleção. É um livro espetacular, né? Ele não tem uma tradução ainda. Ele foi inteiramente escrito em tcheco e em grego homérico, né? Com um texto grego, realmente, assim, como a Odisseia. Eu, inclusive, me coloquei e a introdução é escrita em latim. Eu me coloquei a obrigação de aprender grego, homérico, para tentar traduzir essa obra, junto do Fábio Ack, que é um homerista, né, um estudioso da literatura antiga também. Além de um excelente contista e um excepcional fotógrafo, né? Mas o Astronauta é uma obra única, né? Existe a tradução de alguns capítulos online, eu vou deixar o link aqui, né? E é incrível digamos assim, a maneira como esse livro cria uma espécie de jornada cósmica realmente, a variação de cenários, a variação de conceitos, e isso de um campo, dentro de um campo relativamente aí sobrecarregado, como é a ficção científica, mas com essa configuração que aparenta ser, mas não é, de space opera. Na verdade é uma visão especulativa absolutamente genial, e é um livro único, assim, né? Eu, sei lá, conseguiria o que hoje não existe no Brasil, né? Mas um projeto de pós-doutorado só para estudar esse texto, tentar traduzir e comentar, né, a complexidade dos capítulos e tudo mais. O Astronauta é uma obra única, assim, né? Ela é uma releitura cósmica, né, como o nome da Odisseia, e ao mesmo tempo ela retoma todos os temas e até mesmo a estrutura e a linguagem da Grécia, né, da antiguidade. É incrível, né? É espetacular e, enfim, é uma obra que vale a pena ser conhecida. Como eu falei, eu vou deixar aqui um link com alguns fragmentos de tradução, né? O livro é gigantesco, ele tem 20 e tantos mais ou menos histórias ou capítulos, né, que seriam mais ou menos cantos, como era a Odisseia. Enfim, né, leiam esse livro, né, quem puder. Ele pode ser adquirido diretamente do filho do escritor, né, acho que seriam os exemplares que ele tem ainda. Foi impresso, né, é um livro feito em Praga. Os livros de Praga, da República Tcheca, são espetaculares, assim, né, uma editora. Algumas editoras que eu tenho alguns livros de lá, como, além do Astronautila, eu tenho os livros da Twisted Spoon, né, que é uma excelente editora, assim, trabalha com traduções de autores do leste europeu contemporâneos e final do século XIX, e é uma editora espetacular também. Uma nota importante sobre o Astronautila do Jean Cresado. Eu conheci essa obra através de um ensaio chamado Cosmic Odyssey, exatamente o título, né? Escrito por Andrew Condos. O Condos, ele é uma dessas figuras únicas e espetaculares que existem na cultura, especialmente relacionada ao livro, à bibliofilia, que são aquelas pessoas que se especializaram por essas obras raras, que têm um profundo conhecimento, muitas vezes que esse conhecimento não é formal, né? Ele não fez uma faculdade de editoração, e não tem essa, digamos, esse verniz livresco, mas eles têm uns conhecimentos espetaculares vindos das obsessões colecionísticas dele, né? Da obsessão em colecionar
obras ou conhecer literatura e tudo mais. Então o Condos ele tem muito conhecimento de literatura do leste europeu e ele corre atrás dessa literatura. Então ele conhece obras, o que ele já escreveu em termos quase de ensaio, né, a respeito é fundamental, assim, né? Então essa é mais uma descoberta que eu fiz através do Andrew Condos. O Booklore, onde está esse ensaio que eu organizei, eu ajudei a organizar esse livro, eu e o Jonas Plogger da Zagava Books, né, na Alemanha. O Booklore ele está esgotado, infelizmente, a edição barata. Edição barata, 50 euros, né? Tem uma edição de 200 euros, que enfim é toda feita com papel especial, impressão artesanal, capa de couro, enfim, né? Não, a edição, digamos, mais acessível, que é como eu falei, 50 euros, que está longe de ser acessível, mas enfim, né, a mais acessível, já está esgotada, né? Torço para que realmente o Jonas consiga relançar esse livro, não sei se é tão fácil, né? São vários ensaios de vários autores, o Booklore, né? Se ele consiga relançar o Booklore, que tem o ensaio do Andrew Condos, Cosmic Odyssey, ele consiga lançar em versão paperback, né? Em versão mais simples, como alguns livros da Zagava já estão saindo, num valor mais aí de 15 a 20 euros, que é mais ou menos razoável. Não é barato, mas dá para ser adquirido, né? 200 euros realmente é impossível. E aí a última obra é um filme, na verdade, é um filme de Fellini, que é o Satyricon, né, do Fellini. O Satyricon, né, ele é baseado no romance original de... qual é o nome do autor? O romance ali já é Petrônio, do século I, já da virada ali, né, já quando o cristianismo começava realmente a se tornar a crescer, né, e engolfar a Europa. O Satyricon do Fellini é um filme extraordinário, né? Eu comentei a série Roma aqui, que tem uma série de problemas, né? Não é uma série assim, embora tenha alguns capítulos brilhantes e uma concepção geral muito instigante, não é, ah, por assim dizer, ela não é isenta de erros, né? Tanto históricos, algumas construções narrativas meio imbecis e assim uma falta de acabamento no final, né? Normal, né, nessas séries. Mas a reconstrução da vida em Roma, especialmente o aspecto sexual, nitidamente deve muito ao Fellini. O Fellini ele conseguiu reconstruir digamos assim, um pouco também em Roma dele mesmo, pegar a alma digamos assim, a alma latina, a alma romana, não é? O Satyricon ele consegue também. Ele foi escrito num latim bem mais vulgar e é uma obra genial, né? Os decadentes tinham Satírico em altíssima conta, né? Com o Ruizman e outros. É uma obra espetacular, né? A leitura do Satírico do Petrônio, como a própria leitura da Odisseia, é essencial para o conhecimento do mundo antigo. Sem essa leitura, o mundo antigo, ou da República mesmo, né, de Platão, apesar de tudo, sem essas leituras, o mundo antigo é opaco, né? Ou das tragédias, de Ésquilo especialmente. De Sófocles, né, especialmente. Mas assim, o Satyricon ele é, digamos assim, único, né? O Auerbach a perceber isso, ele começa a fazer uma transição já por pressão cristã indireta e coisas do gênero, em direção ao cotidiano, ao que era popular, né? Aquilo que acontecia nas ruas, e não só o mundo da nobreza, aquele mundo desconectado da realidade imediata dos espectadores para uma tragédia, né? Então, nesse sentido, é uma obra singular, belíssima, e o filme segue, por incrível que pareça, ele consegue seguir o princípio de construção do livro. Obviamente, o livro que é fragmentado e incompleto em certos pontos, ele não fornece um melhor dos materiais, mas o filme ele trabalha com essa estrutura, uma abordagem episódica que facilita a transferência, digamos, dos efeitos. E do ponto de vista de figurino, é absolutamente perfeito. Eu falei, é uma evocação, né, do mundo romano a partir de baixo para cima.
não é? Que é o que Roma tenta fazer, e no caso de Roma, existem explícitas referências ao Satyricon de Fellini. É uma obra espetacular, inesquecível. É um dos filmes, é um dos meus filmes prediletos, né? Tem alguns filmes do Fellini que eu admiro muito, como Roma também, mas o Satyricon é o meu filme predileto dele, é um dos filmes prediletos, meus filmes prediletos, né? E um dos grandes filmes abordando a antiguidade, né? Bom, gostaria até de falar mais um pouco do Satyricon, mas eu tô só apresentando, então isso é só uma apresentação. A depender das discussões, eu trago mais filmes, não é, que abordam a antiguidade dessa maneira, de uma releitura. A gente viu todas as três obras apresentam releituras da antiguidade, né? O Lugones relê aquele universo a partir de uma perspectiva de política atual, né, de conflitos políticos da atualidade. O Cresado ele vai refazer o universo do poesia épica a partir de uma abordagem especulativa, e o Fellini ele vai retrabalhar toda a, digamos assim, a reconstruir aquela sociedade latina, né, aquela latinidade, aquela sociedade romana, a partir de uma perspectiva fiel, né, uma perspectiva complexa de baixo para cima, invertendo, já seguindo a própria tendência da época, mas dentro agora de um painel cinematográfico, né, com figurino, com uma estrutura complexa de narrativa fílmica. Então essas obras, né, que eu tenho para apresentar, espero que, como eu disse, vivamente que vocês busquem essas obras. Eu vou fazer até um pouco diferente, eu vou nas referências do vídeo, vocês vão encontrar o nome da obra e as referências, quer dizer, a própria obra, no formato, né, no caso do filme do Fellini, é o lançamento da Criterion, que é a melhor que tem, né? No caso né, a própria obra, né, o poema do Cresado ou o conto do Lugones na tradução do Camilo Prado, né, na edição da Nefelibata, e aí mais algumas bibliografias complementares, porque cada uma dessas obras merece. Bom, então é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.